Agora, aquele quadro tão esperado às terças-feiras, a participação do Dr. Renato Silva, falando sobre direito do consumidor. Aliás, Dr. Renato Silva, com quem eu já viajei muitas vezes para coberturas esportivas, né, para a nossa segunda esportiva, e hoje ele vem trazendo esse importante tema, já que as viagens estão voltando. Dr. Renato, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, doutor, tudo bem? Tudo em paz. Hoje o tema é importantíssimo porque muitas vezes a gente sai para viajar, programa, fala com a mulher, pega os filhos, compra passagens e aí é só confusão, né, doutor Renato? Muitas vezes a gente vai viajar achando que vai ser uma alegria e acaba se transformando em um pesadelo, né, doutor? Graças a Deus, Verdade. nossas viagens nunca tivemos esse tipo de problema, né? Pois é. Mas é bom o consumidor ter consciência dos seus direitos, né? Vamos a eles. Vamos lá. Bom, então no caso, se vamos falar assim de uma viagem, um voo, tá? Se um atraso existir do voo, vamos dizer assim, um atraso, vamos considerar assim aceitável, de 30 a 40 minutos, não há nenhum problema, tá? Em existir esse atraso. O problema vai existir quando houver um atraso superior de 1 hora. Neste caso, a companhia aérea em voos que atrase 1 hora, ela deve colocar à disposição do consumidor internet, telefone, para que ele possa se comunicar com a pessoa que está ali esperando, avisando desse atraso. Bom, vamos dizer assim, superou 1 hora, deu 2 horas, o que deve a empresa fornecer ao consumidor? Como vamos supor, ou agora no período da manhã, um café da manhã, se for à tarde, um almoço, a janta, ou dentro dessas 2 horas, se ela não fornecer os alimentos para o consumidor, deve então a empresa fornecer um valor para que ele possa comprar o seu alimento no aeroporto. Vamos concordar que no aeroporto nenhuma alimentação ali é barata. Aí nesse caso deve a empresa sim fornecer esse valor ao consumidor para que ele possa se alimentar. Bom, e se neste caso superou as 2 horas, chegou a 4 horas de atraso, o que pode ser feito? Bom, dentro dessas 4 horas, deve o consumidor, se a empresa não oferecer, ser hospedado em um hotel compatível, com acomodações adequadas, para que ele possa tomar um banho, descansar dentro dessas 4 horas e possa retornar ao seu percurso normal de viagem. Aí dentro desse período deve ser fornecido, inclusive o transporte de ida e volta deve ser fornecido pela empresa. As empresas de um modo geral, antes da gente passar por outro tema, elas são cientes dessas suas obrigações, não são, doutor Renato? Sim, elas são cientes, mas normalmente elas não divulgam, né? Elas não vão falar para o cliente, olha, o voo está atrasado dentro de 4 horas, mas provavelmente vai voltar à sua normalidade. Elas não avisam aquilo lá, por muitas vezes o consumidor ele tem que exigir, tá? Hoje em dia a comunicação está muito fácil, a pessoa grava, ela consegue se comunicar com maior facilidade. Mas fui procurado várias vezes que a pessoa chegou a dormir no aeroporto esperando o avião chegar e o avião não chegava, e ela sequer sabia que a empresa é obrigada a fornecer instalações adequadas, inclusive hospedagem para ela, neste caso de atraso. Então é bom que a empresa, que o consumidor tenha ciência que esse dever é da empresa e não do consumidor. Se sabe que o avião vai atrasar 12 horas, dentro de 4 horas a empresa deve sim encaminhar o consumidor por uma hospedagem e inclusive bancar esse transporte até o hotel, o chuveiro, tudo por conta da empresa. Perfeito. E num caso extremo, por exemplo, que a viagem seja cancelada, o que pode ser feito? Bom, vamos dizer assim, até 4 horas já existe um dano presumido, vamos falar assim, moralmente. Houve um atraso de 4 horas e já se presume que já tem um dano causado aí. No caso do cancelamento da viagem ou até de um dia de viagem, a pessoa deve comprovar, tá? Já está comprovado o dano, mas se o dano, ela deve provar o tamanho desse dano causado. Digamos assim, a pessoa tinha um casamento marcado e no casamento ele estava marcado para hoje e houve esse atraso e ele não pôde casar. No meu entendimento, existe o dano material, porque eu paguei o buffet, eu paguei os músicos, eu convidei várias pessoas. Então, neste caso, eu entendo que além do dano moral, existe o dano material, tá? O dano moral porque eu não casei, né? Neste caso, não houve casamento, houve a frustração da minha noiva, da sogra, da mãe, do cunhado, todo mundo. Então, há um dano aí plausível, palpável.
E o dano material, porque no caso ali teve a festa que tive que pagar, que já estava paga, o músico. Então, neste caso, comprovado o dano causado, é passível sim entrar com uma ação judicial e pedir a reparação por esse atraso, por esse dano que foi causado ao consumidor. Dano moral e dano material. Estou vendo aqui também, isso pode se estender, por exemplo, a outras pessoas que possam estar com você nessa viagem, ou atinge especificamente quem comprou a passagem? Neste caso, pode atingir tanto a pessoa quanto a outra que tá, vamos supor no casamento, né? Sim. Houve 2 danos moral aí, né? No caso da esposa que estava aguardando e do marido. Então, nesse caso, eu entendo que há dano moral para ambas as partes, tanto para a pessoa que comprou a passagem quanto a outra que estava esperando ele chegar. Então, nesse caso, eu entendo que caberia dano moral aos dois, porque a moral dos dois foi atingida, né? A dignidade da noiva que ficou esperando no altar e ele não chegou. Então, assim, eu entendo que caberia aí a indenização pelos dois. Doutor Renato, e vamos a um outro exemplo também, pode acontecer, ou seja, o consumidor não chega no horário acertado, não comparece, teve problemas, justificáveis ou não, talvez não venha tanto ao caso, mas o que esse consumidor pode fazer no caso do seu não comparecimento no aeroporto na hora marcada? Bom, digamos assim, eu marquei a viagem, cheguei no aeroporto ali, falei assim, olha, vou viajar, tá tudo certo. E aí eu percebo que não era hoje, foi ontem minha viagem e por equívoco não deu tempo de embarcar, ou trânsito, o que quer que seja. Bom, a ANAC, ela determina que dentro de 12 meses, dentro de um ano, você pode reagendar a sua viagem para poder estar marcando um dia que você vai lembrar, vamos dizer assim, e você possa viajar. Porém, as empresas, elas podem sim cobrar uma taxa a mais para remarcar essa nova viagem. E algumas agências, ela cobra até uma multa. O que muitas agências fazem, ela cobra praticamente o valor de uma nova passagem. Ou vamos dizer assim, eu paguei R$1.000 na minha passagem aérea, aí para me reagendar com a multa, com tudo que eles colocam lá, dá 1.100 ou até mesmo valor. Neste caso, se o consumidor vê que está evidente que a empresa está forçando ele a comprar uma nova passagem, ele deve sim fazer uma denúncia no PROCON e sim pedir uma reparação no Juizado Especial Civil para que essa taxa seja reduzida ou até mesmo não seja cobrada. Então, assim, a empresa pode sim cobrar uma taxa, desde que ela não seja abusiva, e dentro desses 12 meses, desse um ano, ele pode sim, o consumidor, reagendar uma nova data de sua viagem. Então, ficar atento à sua dica, à sua recomendação é para que essa pessoa fique atenta, para que não haja cobrança dessas taxas. Minha esposa, a Márcia, recentemente chegou de uma viagem, de um voo, e, lógico, alguns protocolos foram adotados com essa questão sanitária, mas não sei se tem a ver com isso ou não, mas ela me disse que não existe mais, pelo menos no dia que ela chegou da sua viagem, não existe mais aquela esteira onde as bagagens são colocadas para disposição dos passageiros. Falando agora especificamente no caso de perda ou extravio de mala, isso é muito comum acontecer. Qual a sua orientação para o consumidor nesse caso? Bom, realmente isso é mais comum do que a gente imagina. O extravio ou até mesmo a perca da mala, né? Neste caso, se houve a perca da mala ou extravio, a pessoa normalmente ela recebe um ticket falando que foi embarcada aquela mala no avião. Chegou no seu destino, verificou que a mala não está no local adequado, que não está ali com ela, deve procurar a pessoa da companhia aérea e falar assim, olha, está aqui, não estou encontrando minha mala e eu preciso chegar ao meu destino. A empresa, ela você vai informar o endereço que você está hospedado, o local que você está, e a empresa ela tem até 7 dias para os voos nacionais, para estar localizando a mala e devolvendo, e 21 dias para estar devolvendo a mala ou localizando ao consumidor. E neste período, vamos dizer assim, na viagem nacional de 7 dias, eu tive que comprar roupas íntimas, cueca, camiseta, alguma coisa, o consumidor pode sim fazer a aquisição desses produtos, pedir a nota fiscal de compra, ele posteriormente pedir o ressarcimento desse valor que foi pago ou desembolsado por conta do extravio da mala.
tá? Nesse período de 7 dias, se a mala não for encontrada, ou 21 dias se for internacional, deve a empresa ressarcir o consumidor. E aí, nesse caso, doutor, tem um valor que é meio que tabelado. Existe uma moeda que são cinco moedas que é feito um cálculo, tá? Em média, cada mala, o valor dela é de R$ 8.700 para cada mala perdida, né? E aí, neste caso, vai ser ressarcido tem que fazer a conversão no dia, de acordo com o dólar, de acordo com a moeda. Então, mas a média é R$ 8.700 que a pessoa pode ressarcir o valor da mala. Bom, feito isso, se a pessoa, vamos supor, ela tem dentro da mala, está carregando um notebook que vale 10 mil, ela tem que declarar que dentro daquela mala ali tem um notebook no valor de 10 mil. A empresa aérea, ela vai poder cobrar uma taxa extra por conta daquele produto que você está carregando e que ela é responsável em caso de perca. Então, se você declarou que ali naquela mala tem um conteúdo, vamos supor, de 20 mil reais, a empresa pode cobrar essa taxa extra, se você pagar, tudo bem. Caso contrário, o que a gente recomenda é que esses objetos, iPhone, joia, celular, notebook, seja levado naquela mala de mão, que a pessoa carrega junto com ela dentro do avião, para que evite o extravio, evite a perca do produto ou até mesmo o furto. Então, assim, carrega esses objetos na mala de mão para que não tenha nenhum problema. Para a gente concluir, em relação ainda ao extravio de malas, mesmo que a empresa faça o ressarcimento ao cliente, ao consumidor, cabe ainda uma ação de danos morais contra essa companhia, doutor Renato? Sim, cabe sim uma ação de dano moral. Vamos dizer assim, que nesta mala tem algum objeto pessoal, vamos supor que algum ente querido, na hora do seu falecimento, deu aquele bem para você e pediu para que você guardasse com você por toda a vida, mas tudo isso demanda uma comprovação, tá? Eu posso citar aqui rapidinho um caso específico meu. No caso era um transporte rodoviário. O cliente estava indo para a cidade de Paraná, levando a filha de 2 anos, que até então a sogra não conhecia, e no meio do caminho, quase chegando no Paraná, o ônibus teve uma pane elétrica e pegou fogo. Dentro da mala dele tinha o acompanhamento da criança até os 2 anos, fotos impressas, o notebook dele com o TCC que ele estava finalizando, e o ônibus pegou fogo, foi filmado, o ônibus pegando fogo, tudo. A empresa pediu para ele listar o que tinha, ele listou, total acho que deu 8 mil e alguma coisa, a empresa pagou, e no recibo que a empresa forneceu, falou assim, juntamente com dano moral. Entramos com uma ação falando assim, olha, o dano moral não foi ressarcido, a foto da criança não vai retornar, não existe mais, porque era por filme, né? Já foi revelado, não tem como voltar isso atrás. O juiz entendeu que, apesar de ter ressarcido o dano material, o dano moral, que foi a perda da fotografia, do notebook, do acompanhamento da filha, isso não havia sido reparado e determinou que a empresa ressarcisse a família por esse dano moral, pelo esse abalo que acabou sofrendo. Então, neste caso, comprovado, mesmo que seja indenizado o dano material, se comprovado que dentro daquela mala existe algo de pertence, de uso pessoal, de valor sentimental, deve sim ser reparado sim e entrar com uma ação para reparar esse dano que foi perdido. Valeu, perfeito, perfeito, exemplo perfeito. Doutor Renato Silva, muito obrigado mais uma vez pela contribuição. Eu que agradeço. Melhor, doutor Renato, aqui no nosso programa. Muito obrigado. Falando, esclarecendo, isso é muito importante. Muito obrigado, uma ótima sequência de semana e uma ótima terça-feira. Eu que agradeço, doutor. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, você também. Muito obrigado.